A Bíblia sussurra muitas histórias. Histórias que transcendem o tempo e o espaço. Histórias que falam diretamente ao coração humano. Contos de coragem, fé e amor. Histórias que inspiram e elevam, mostrando o melhor da humanidade. Mas algumas histórias ecoam com uma verdade mais sombria. Elas nos lembram das fraquezas e falhas que todos carregamos. A história de Caim e Abel é uma delas. Uma narrativa que nos confronta com a realidade do ciúme e da traição. Encontrada no livro de Gênesis, é uma história tão antiga quanto o próprio tempo. Uma história que tem sido contada e recontada por gerações. É uma história sobre dois irmãos, um ato de ciúme e a longa sombra que ele lançou sobre a humanidade. Uma sombra que ainda sentimos hoje. Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, nos oferecem um vislumbre do coração humano. Eles nos mostram como o amor e a rivalidade podem coexistir. Sua história é um lembrete severo das consequências da inveja e do pecado. Um aviso de como esses sentimentos podem levar a ações irreversíveis. É uma tragédia atemporal que fala das lutas que enfrentamos até hoje. Lutas internas que todos nós conhecemos bem. Embora milhares de anos tenham se passado, as emoções no cerne desta história permanecem familiares. Elas ressoam em nossos corações e mentes. Amor, raiva, ciúme. Esses são sentimentos que todos nós entendemos. Sentimentos que moldam nossas vidas e nossas ações. E dentro desta antiga história, encontramos orientação para navegar pelas complexidades de nossos próprios corações. Ela nos ensina a refletir sobre nossas próprias emoções e ações. A história de Caim e Abel não é apenas um relato histórico. É uma lição eterna sobre a natureza humana. É um espelho que reflete o potencial para a escuridão e a luz dentro de todos nós. Um espelho que nos desafia a escolher o caminho da luz. É uma história que devemos revisitar continuamente, aprendendo com suas lições e buscando um caminho melhor para nós mesmos. Uma história que nos lembra da importância do perdão, da redenção e da busca incessante por um mundo mais justo e compassivo. Caim, o irmão mais velho, trabalhava na lavoura. Ele cultivava a terra e cuidava das plantações, fornecendo alimento para sua família. Abel, o mais novo, cuidava dos rebanhos, passando seus dias nos campos abertos, vigiando as ovelhas. Cada irmão, à sua maneira, contribuía para o bem-estar da família. Um dia, os irmãos trouxeram ofertas ao Senhor. Era uma forma de demonstrar gratidão por suas bênçãos. Abel, o pastor, ofereceu o primogênito de seu rebanho, um cordeiro sem defeito. Caim, o agricultor, trouxe o fruto de seu trabalho, uma seleção de sua colheita. Essas ofertas não eram meramente bens, elas representavam a devoção em seus corações. Eram símbolos de gratidão, humildade e fé. Mas Deus, segundo nos é dito, olhou favoravelmente para a oferta de Abel, enquanto a de Caim não encontrou a mesma aceitação. Por que Deus favoreceu a oferta de Abel em vez da de Caim? Esta é uma pergunta que tem intrigado muitos ao longo dos tempos. A Bíblia não diz explicitamente, e esta questão tem sido ponderada por teólogos e crentes durante séculos. A história de Abel e Caim é uma das mais antigas e misteriosas narrativas bíblicas. Alguns acreditam que era a natureza das próprias ofertas, um sacrifício de sangue versus um presente de produtos agrícolas. Abel ofereceu um cordeiro, um sacrifício de sangue, enquanto Caim trouxe os frutos da terra. Outros sugerem que era a condição do coração com que cada irmão trazia sua oferta. Abel com um coração puro e devoto, e Caim, talvez, com sentimentos de orgulho ou indiferença. Talvez a oferta de Abel representasse um sacrifício mais profundo, uma disposição de entregar o melhor que ele tinha. Ele preparou sua oferta com grande reverência e oração. Talvez a oferta de Caim, embora valiosa, não tivesse o mesmo espírito de humildade e devoção sincera.
Caim pode ter apresentado seus produtos agrícolas com um coração menos comprometido. A Bíblia nos diz que o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Deus vê além das aparências externas e julga a intenção interior. Não é a aparência exterior, mas a intenção interior que realmente importa. A verdadeira devoção e humildade são vistas por Deus. Seja qual for o motivo, a resposta de Deus acendeu um fogo no coração de Caim. A rejeição de sua oferta gerou uma profunda raiva e ressentimento. A brasa do ciúme começou a brilhar, alimentada pelo ressentimento e por um sentimento de injustiça. Este ciúme e ressentimento eventualmente levaram Caim a cometer um ato trágico e irreversível. A história de Abel e Caim nos lembra da importância de nossas intenções e do estado de nosso coração ao nos aproximarmos de Deus. É um chamado para a introspecção e para buscar uma verdadeira conexão espiritual. Seção 4. O sussurro da serpente. O ciúme cria raízes. Imagine a decepção de Caim, sua confusão. Ele não conseguia entender por que seu sacrifício não foi aceito. Ele havia labutado nos campos, com suor na testa, para fornecer uma oferta ao Senhor. Cada gota de suor representava seu esforço e dedicação. No entanto, seu presente foi aparentemente rejeitado, enquanto o de seu irmão foi recebido com favor divino. A aceitação de Abel parecia uma afronta direta ao seu trabalho árduo. A semente do ciúme, plantada naquele momento, encontrou terreno fértil no coração de Caim. Ele começou a olhar para seu irmão com olhos diferentes, olhos de inveja. Quase podemos ouvir o sussurro da serpente, a mesma voz que tentou Eva no jardim do Éden. A serpente sabia exatamente onde tocar para inflamar os sentimentos de Caim. Ela sussurrava sobre injustiça, sobre a bênção imerecida de Abel. Cada palavra era como veneno, corroendo a mente de Caim. Ela se aproveitava das inseguranças de Caim, aumentando sua raiva e ressentimento. A cada dia, esses sentimentos cresciam, tornando-se mais difíceis de ignorar. A Bíblia nos diz: o pecado está à porta e deseja possuir-te, mas tu o dominarás. Gênesis 4:7. Essas palavras ecoavam na mente de Caim, um aviso claro e direto. Deus, em sua infinita misericórdia, viu a escuridão se formando no coração de Caim. Ele observava com tristeza, sabendo o que poderia acontecer se Caim não resistisse. Ele o advertiu sobre o perigo que espreitava lá dentro, instando-o a resistir à tentação que ameaçava consumi-lo. Mas a batalha interna de Caim estava apenas começando, e a voz da serpente era difícil de ignorar. Seção 5. O sangue de um irmão. O pecado de Caim, o primeiro assassinato do mundo. Cego pela fúria e consumido pela inveja, Caim atraiu seu irmão Abel para um campo. Lá, longe dos olhos de seus pais, longe do jardim onde tudo começou, Caim fez o impensável. Ele levantou a mão contra sua própria carne e sangue e, em um momento de violência indizível, tirou a vida de Abel. O mundo, ainda jovem e inocente, provou o fruto amargo do pecado. A terra, que antes florescia com a vida, bebeu o sangue de Abel, a primeira vida humana tirada em raiva. Você consegue imaginar o silêncio que se seguiu? A quietude do campo, agora manchado com a marca do pecado de Caim? O mundo prendeu a respiração, para sempre marcado pelo peso daquele primeiro e terrível ato de violência. Seção 6. A marca de Caim. Julgamento e um vislumbre de misericórdia. Quando Deus chamou Caim, perguntando sobre Abel, a resposta de Caim foi carregada de desafio e engano. Sou eu o guarda do meu irmão. Gênesis 4:9. Mas a própria terra testemunhou seu pecado. Deus, onisciente, pronunciou julgamento sobre Caim, banindo-o da terra que o havia nutrido, amaldiçoando-o a uma vida de peregrinação. No entanto, mesmo no julgamento, Deus mostrou misericórdia.
Ele marcou Caim, não para identificação e punição adicional, mas para proteção. Esta marca, um sinal visível de seu pecado, também serviu como um escudo, impedindo que outros tirassem sua vida em retaliação. Caim, sobrecarregado pela culpa e marcado por seu pecado, afastou-se do jardim, carregando o peso de suas ações. Ele se tornou um andarilho, um pária, para sempre assombrado pela lembrança do que havia feito.